Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247, começando mais uma transmissão semanal com o nosso querido Fernando Horta nessa terça-feira, 20 de setembro, 15 horas. Horta, falta muito pouco para a eleição, falta muito pouco para o fim do pesadelo brasileiro. Antes de mais nada, tudo bem com você? Tudo bom, Atushi? Tudo bem comigo? Melhor a partir das notícias de ontem e de hoje. A gente vai comentar isso hoje, porque nós temos 2 dias de notícias. A gente está ainda meio eufórico com a pesquisa de ontem, mas as notícias de hoje são realmente também muito importantes para a gente cotejar na hora que a gente faz essa análise. Vamos lá. Antes de mais nada, também agradecer nossos assinantes, muitos assinantes chegando, a Marilene, o Silvestre, o Aldemir Filho, Yara Matos, Ricardo Camargo, Eliane de BH, Kátia Vilapiano, João César de Freitas Ribeiro. Então, muito obrigado a todos os assinantes. Você falou das notícias de ontem e de hoje, Horta, mas eu queria começar pelo funeral da Rainha Elizabeth II, né? Aquelas cenas de bestialidade bolsonarista, aquilo lá tem algum impacto eleitoral? Quer dizer, a vergonha que o Brasil passou, que os brasileiros passaram naquele fim de semana em Londres, em que Jaqueline Michelle Kennedy, Silas Malacheia e Jair Bolsonaro foram envergonhar o Brasil ali na Inglaterra. Qual o impacto disso, na sua opinião? Esse impacto já aconteceu, né, Tuxo? O impacto dessa incivilidade com a qual Jair Bolsonaro sempre tratou as instituições brasileiras e sempre tratou o espaço de representação que ele ocupa enquanto presidente, o impacto eleitoral disso já aconteceu, e isso é parte do processo que fez com que as elites civilizadas brasileiras, aquelas que comem com garfo e faca, se distanciassem totalmente de Jair Bolsonaro e colocassem ele numa condição de candidato pária, ou seja, uma figura que não representa sequer as elites brasileiras hoje. E olha que na história brasileira isso foi raríssimo. As elites brasileiras já ficaram ao lado de indivíduos muito mais toscos do que Jair Bolsonaro. Mas em Jair Bolsonaro você tem uma combinação perversa dessa incivilidade com a agressividade, com o autoritarismo, com o processo de corrupção endógeno e público, né? Porque esse é outro problema. Normalmente as pessoas, quando são corruptas como Jair Bolsonaro, elas se escondem, né? Jair Bolsonaro não. Jair Bolsonaro é um pavão e a corrupção está em cada uma das penas da cauda. Quer dizer, só olhar que a gente percebe. Então, o resultado eleitoral já se alcançou, quer dizer, ele bateu no teto há muito tempo e não vai passar dali, por isso ele está nessa situação. Agora, de hoje em diante, para a eleição, eu acho que o nosso resultado eleitoral não passa por isso. Isso é só mais um momento em que a gente fica sentindo aquela vergonha desgraçada, né? Vamos lembrar que os bolsominions já tentaram ensinar o Papa a interpretar a Bíblia, já tentaram ensinar o Roger Waters a explicar as letras que ele mesmo compôs, e já tentaram explicar o que é o nazismo para a embaixada e os historiadores alemães, e agora tentam dizer para os ingleses que eles não são bem-vindos em Londres no funeral da rainha. É uma coisa impressionante. Imigrantes ilegais brasileiros dizendo para repórteres da BBC que eles não são bem-vindos em Londres, né? Realmente, a vergonha alheia sem limites. Mas, Horta, tem uma questão interessante quando a gente olha para aquele pessoal lá em Londres, né? E muitos deles provavelmente imigrantes ilegais mesmo. Isso mostra que o bolsonarismo ele tem uma conexão com um certo lumpesinato também, né? Ainda que as pessoas possam ter ganho dinheiro na Inglaterra, mas muitos ali podem estar em profissões precárias também. Acho que era interessante fazer uma análise a respeito disso, sobre a base popular bolsonarista, talvez conectada à Igreja Universal, essas coisas. Como é que você vê aquelas figuras que estavam lá com total incapacidade cognitiva? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. As figuras que estão lá são classe média, tá? Classe média, média baixa, que só aceitam trabalhos precarizados quando na Europa. No Brasil, os trabalhos a que hoje eles estão submetidos em Londres, no Brasil, eles jamais fariam. Porque existe essa ideia, né, da subserviência, da hierarquização da sociedade, que no Brasil os trabalhos esses são destinados às figuras que o racismo sempre colocou lá, a negros, a periféricos, as mulheres pobres. Então, essa classe média que está no exterior, porque aquilo lá é classe média, a gente não é classe baixa, ela está numa condição de precarização lá porque se sente superior estando fora do Brasil, mas jamais aceitaria essa mesma condição no Brasil. Então, essa é a característica
do apoio a Bolsonaro. Quer dizer, é uma gente completamente mesquinha, é uma gente completamente ignorante, paradoxal nas suas relações, né? E que traz endogenamente, traz no seu pensamento, na sua condição de entender a sociedade, essas relações hierárquicas muito bem estabelecidas, né? Então, é aquele tipo de gente que acha que na Europa andar de bicicleta é uma coisa super moderna, civilizada, mas se você tenta fazer isso em São Paulo, aí é coisa de comunista e a gente não aceita. O Luiz Fernandes está dizendo que é tudo chinelo, mas na Europa eles venceram na vida. Na Europa, no Brasil eles seriam derrotados. Na Europa eles venceram na vida, são superiores e podem mandar aquela pessoa inglesa lá para a Venezuela, né? Vai para a Venezuela, vai para a Venezuela. E o fato deles, de repente, com a chegada de Bolsonaro e Malafaia, eles se sentirem próximos aos círculos de poder, faz com que eles se empoderem nos outros países, entendeu? Não, agora eu vou falar com o meu presidente, eu vou olhar, eu estou defendendo, coisa que eles nunca fizeram, porque nunca foram representados pela política, porque a política nunca teve uma figura tão perversa como Jair Bolsonaro. Nunca houve. Agora, a gente falava do vexame, né? Hoje Nova York amanheceu com aquela projeção na sede da ONU, Bolsonaro, vergonha mundial e tal, e ele fez um discurso na ONU, ele está sendo criticado, ele usou como palanque, fez um discurso interno, enfim, não falou das grandes questões internacionais. Obviamente que ele não poderia falar das grandes questões internacionais, mas, Horta, eu confesso a você que eu acho que ele foi relativamente bem hoje na ONU, no que ele se propunha a fazer, que era dar alfafa para o seu gado, né? Então, do ponto de vista eleitoral, ele não passou nenhum grande vexame, mandou a mensagem política que ele pretendia mandar. Enfim, quer dizer, queria uma análise sua sobre ONU. Não, se você pensar que Jair Bolsonaro usa todas as instituições brasileiras com o objetivo único e exclusivo de favorecer a si mesmo aos seus filhos, ele foi bem. Ele vai usar um palanque, um dinheiro público que não existia, um palanque mundial, para falar bem dele, da esposa. Ele cita a esposa dele, inclusive. Me pareceu aquela ideia que ele ficava dando medalhinha para ele e para os amigos dele, né? Acho que nunca ninguém recebeu tanta medalha que nem seus familiares durante o período em que ele foi presidente. Quer dizer, se você imaginar que ele dobra as instituições brasileiras com o único e exclusivo intuito de beneficiar a si mesmo e aos seus filhos, bom, você pode ter uma avaliação de que ele fez isso corretamente. Não teria como fazer diferente. Agora, se você percebe que existe uma figura de chefe de Estado, né, que deveria utilizar o espaço que lhe é dado por representação para, vamos dizer assim, defender, se solidarizar, construir interesses do Brasil, bom, então ele foi um desastre, um completo desastre. E se você assumir que mas existe o eleitor dele não liga para isso, Horta. O eleitor dele não está nem aí. Mas aí que tá, a essa altura do campeonato, faltando 15 dias para a eleição, ele não pode mais estar preocupado com o eleitor dele, porque esse eleitor dele já está consolidado nas pesquisas e já não é suficiente para levar ele à vitória. Se ele tivesse minimamente capacidade, ele entenderia que ele precisaria mudar isso e precisaria falar para a bolha. E eu achei, sinceramente, ontem, conversando na TVT, eu achei que ele iria, de alguma maneira, não iria cair nessa bobagem de fazer um discurso eleitoral. Acho que ele faria, eu pensei, ele vai fazer um discurso de estadista, claro, nas condições pobres, intelectualmente, de Jair Bolsonaro, mas vai. Mas não, ele caiu na bobagem de transformar de novo aquele palco num palco eleitoral e falar para o seu grupinho, só que o seu grupinho já está consolidado na sua estrutura de voto e já não é mais suficiente, inclusive vem diminuindo conforme as pesquisas. Então ele perde uma enorme oportunidade de sim ter feito um discurso minimamente de estadista e se mostrar um presidente no final nessa reta final aí como um presidente capaz de levar os interesses brasileiros. Ele não fez. E ao criar essa condição de não entender a separação entre o candidato e o presidente, ele pisa de uma forma muito perigosa no crime eleitoral, o que pode, Atushi, deixar ele inelegível para 2026, que eu acho que é o caminho que está se estabelecendo. O que nos deixaria, vamos dizer assim, com 8 anos de paz no Brasil a partir de 2022, porque essa figura seria proibida por todos os crimes que já cometeu de concorrer em 2026. Vai ser a glória. Mas já deveria ter sido banido em 2018, né? Bom, o New York Times deu uma matéria dizendo que Bolsonaro usou a ONU para fazer campanha eleitoral do cargo que pode perder, né? Mas disse que, de certa maneira, o discurso causou alívio porque havia o temor de que ele atacasse o sistema eleitoral brasileiro e ele não atacou. A Yara está dizendo, ele repetiu as mesmas groselhas de sempre, mas ela traz aqui um outro comentário que é o mais importante. Faltam 12 dias. Horta, o Renan Calheiros fez essa contabilidade a partir dos dados do IPEC.
o Lula tem 25 milhões de votos a mais do que o Jair Bolsonaro. Ele pode vencer no primeiro turno e dificilmente perde no segundo. Então, peço para você avaliar a pesquisa IPEC de ontem. A pesquisa IPEC de ontem ela é o início da consolidação de uma vitória do primeiro turno que a gente vem falando há muito tempo aqui que estava acontecendo. Ela capta algumas coisas e deixa de captar outras. Vamos lá. Ela pega claramente a incapacidade de Ciro Gomes e Jair Bolsonaro de efetivamente conseguirem romper os tetos que eles obtiveram no início da campanha. Quer dizer, Ciro Gomes chegou a estar com 9 pontos percentuais, hoje já está novamente com 7, empatado com Simone Tebet, demonstrando claramente que a estratégia de campanha que Ciro Gomes estabeleceu, que é muito semelhante à estratégia de Jair Bolsonaro, não funciona. Jair Bolsonaro, se você quer se parecer com Jair Bolsonaro, o eleitorado de Jair Bolsonaro já tem Jair Bolsonaro, não precisa de um similar. Original, né? Não precisa de um similar que vá fazer aquilo com um pouquinho mais de coronelismo, vamos dizer assim, né? Então não há necessidade. E o próprio Jair Bolsonaro, que apostou tudo nos últimos 30 dias, apostou tudo na utilização da máquina de Estado para ganhar uma vantagem essencial sobre Luiz Inácio Lula da Silva, seja através da manipulação dos dados econômicos, seja através da concessão de benefícios econômicos parciais e temporários para que você pudesse ver uma reversão na economia brasileira. Tudo isso foi por água abaixo porque a população brasileira não caiu nesse conto da carochinha. A gente pode discutir se alguma vez a população caiu nisso ou se o povo brasileiro, de alguma maneira, sempre soube separar essas coisas. Porque vamos lembrar que lá atrás, quando o Plano Real estava se estabelecendo, o próprio PT fez oposição ao Plano Real, chamando o Plano Real de eleitoreiro, e o Plano Real se mostrou como não eleitoreiro. O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso é um desastre, mas a passagem do primeiro para o segundo mostrou que o Fernando Henrique tinha alguma razão naquilo que estava dizendo, e a população assentiu, vamos dizer assim, reconheceu aquilo, não caiu na argumentação do PT naquele momento. É mais ou menos o que acontece agora. Jair Bolsonaro e Paulo Guedes tentaram utilizar novamente os seus preconceitos de classe para achar que poderiam abrir as buias de dinheiro, faltando 15, 20 dias da eleição, e comprar o voto da maioria da população. A pesquisa mostra que isso não é verdade. Agora, a pesquisa não capta duas coisas importantes aqui. Existe um movimento silencioso em direção a Luiz Inácio Lula da Silva, que pode não estar aparecendo nas pesquisas, e eu reputo que pode chegar até 2% aí de votos a mais no presidente. Por quê? Porque nós temos um processo de violência brutal, onde as pessoas, especialmente nas áreas mais pobres, estão com medo de responder perguntas, responder questões, se pronunciar politicamente e tomar lado. E essa gente não só nas áreas mais pobres, viu, Horta? Porque imagina assim alguém que trabalha na Faria Lima, né, a opressão que ele tem se ele trabalha numa XP, num BTG Pactual, uma secretária, alguém que trabalha, e mesmo um cara que seja do mercado financeiro, mas não seja necessariamente fascista. A opressão dos chefes em relação ao voto deve estar correndo solta. Então, o que o cara da Quest fala, que o voto silencioso hoje favorece o Lula, eu acho que é plenamente verdadeiro. Em vários ambientes, você percebe que quando você comenta assim, quer dizer, em determinados locais, aqui é time Lula, as pessoas se surpreendem e falam, porra, eu posso falar que eu voto no Lula também? Tem um pouco disso, né? Tem. Eu já falei aqui, eu compro pizza de um bar aqui próximo, um restaurante aqui próximo de casa, e o entregador de pizza, quando ele descobriu que eu era Lula, ele vem em silêncio até a minha casa, em completo silêncio, porque o meu condomínio é todo formado de bolsonaristas, ele vem em completo silêncio, contando as bandeiras, e quando ele chega aqui na frente, ele olha para mim e diz assim, vai dar Lula, né, Fernando? Vai dar Lula? Eu digo, vai, nós vamos tomar uma cerveja aqui, sentado, comendo a pizza que tu vai trazer, nós vamos dividir e tal, e ele fica numa felicidade, e ele diz assim, não posso usar nenhum voto, nem nada, por quê? Porque se eu uso, no meu negócio, eles, no restaurante onde eu tô, eles me deixam para trás, eles começam a esquecer que eu tô na fila para pegar as entregas e começam a passar para outras pessoas. Quer dizer, isso está acontecendo em diversos lugares. Isso é fruto dessa violência, dessa incivilidade, da criminalização que se fez na esquerda e que os liberais ajudaram a fazer, incluindo Verinha e Companhia Limitada. Mas isso é uma característica que hoje está na sociedade brasileira e que pode beneficiar Luiz Inácio Lula da Silva com esse voto, vamos dizer assim, amedrontado, essa maioria silenciosa. E por que eu falo nas áreas pobres
Atush, porque você viu bem, claro que existe essa opressão em todas as áreas, inclusive trabalhadores que devem estar trabalhando próximos às elites estão sentindo isso mais fortemente, mas o número deles é pequeno, né? Agora, o número nas periferias é muito grande. A periferia que hoje é dominada pela milícia, que é dominada pela igreja evangélica, essa periferia tem um número muito grande de pessoas, e eu acho que ela, dali, vai vir os 2% a mais para que a gente chegue a 52, 53, talvez até 54% dos votos válidos no 2 de outubro. E a gente vai falar agora sobre a importância da vitória em primeiro turno, né? Antes, só vou compartilhar a charge do Carlos Latuf, que acaba de chegar. Pegou pesado aqui o Latuf, olha, isso aqui é o cavalão nas Nações Unidas, né? É isso que está nos representando, infelizmente, né? Mas vai passar, o pesadelo está chegando ao fim, como disse o Romeu aqui no Superchat, e a Maia está dizendo que o mercado financeiro é fascista, né? Ao mesmo tempo em que ele distribuiu alfafa para o gado, ele defecou nas Nações Unidas. Fernando Horta, vamos lá, você falou o seguinte, olha, você acredita em 52%, 54%, eu também acredito e acho, mais do que acreditar, eu acho necessário. O IPEC dá 52%, eu acho que tem que se buscar de 55% para cima para se buscar uma vitória acachapante. Eu não sei se você viu no Roda Viva a entrevista do Steven Levitsky, né? E um rapaz que é do Conselho Editorial da Folha, chamado Joel Pinheiro da Fonseca, dizendo, você acha que é irresponsável eu votar na terceira via, porque eu não gosto nem de um nem de outro? Olha, eu não usaria a palavra irresponsável, mas é extremamente arriscado, né? Quer dizer, o Brasil está brincando com fogo. Então, fala sobre a importância da vitória no primeiro turno, exatamente para tornar o ex-presidente Lula também menos dependente das suas alianças, né, Horta? Acho que isso é fundamental. Primeiro, é terrível a gente ter uma figura como o Joel lá, né? O Joel, um tempo atrás, defendeu aquela coisa de que era necessário a gente ter livre mercado de órgãos, que as pessoas pobres pudessem vender os seus órgãos para poder sobreviver, e assim ele resolveria o problema dos transplantes. Veja a que nível se chega quando uma criatura tem uma leitura equivocada da ideia do liberalismo. Segundo, uma das características do mundo contemporâneo é compreender a política muito mais pelo seu sentido pragmático, racional, através de um cálculo de custo-benefício, do que pelo seu sentido moral. Todos nós, ao longo do século XIX, construímos uma filosofia para compreender que moral são valores específicos que dependem de tempo, do tempo que você está, da sociedade que você está, do local nessa sociedade, da tua condição cultural, enfim. São N fatores, e esses N fatores acabam se construindo sistemas morais próprios que muitas vezes diferem uns dos outros e que, por conta dessa quantidade imensa de valores que nós temos, fica difícil você utilizar esses valores como algo sólido com o qual você possa comparar efetivamente projetos políticos, noções de passado, noções de justiça e por aí vai. Quem ainda faz isso no mundo contemporâneo está vivendo dentro de uma caixinha, vamos dizer assim, que a filosofia do século XIX já jogou para um canto e já mostrou que não serve. Então, no mundo contemporâneo, as pessoas pensam política a partir dessa relação mais materialista, mais racional, mais a partir do seu cálculo de custo-benefício. E o Levitsky e o comentarista que estava lá, o autor da Como as Democracias Morrem, ele tem essa visão pragmática, Ele entende que o objetivo é manter a ideia de democracia e que, para isso, portanto, você tem que fazer um cálculo de custo-benefício. Há um risco muito grande em se votar na terceira via hoje, e esse é o grande argumento dele, Você precisa necessariamente entender que o momento em que nós estamos vivendo não é um momento normal, não é um momento em que você pode levantar de forma muito ideológica todos os seus direitos, dizer, não, eu tenho Estamos lidando com bandidos nazistas, Horta? Fascistas. Num momento específico em que a correlação de forças não é claramente a nosso favor. Perceba, nós estamos construindo essa correlação hoje. Pode ser que na eleição de 2026, ou mesmo nas eleições de 2024, que venham a acontecer, você já tenha uma estrutura de país com instituições mais sólidas, que tenham deixado essa experiência para trás, em que você possa efetivamente, a partir dali, voltar a defender a ideia de que, olha, vota em quem você quiser e vamos... Agora, nesse momento, a correlação de forças ela não está claramente colocada para fortalecimento das nossas instituições, ou seja, o próprio sistema democrático, o próprio sistema republicano, eles estão em risco. E nessa situação, você ficar brincando
de defender direitos específicos, posições específicas, como se a defesa dos direitos e da sua posição pudesse ser feita única e exclusivamente a partir dos seus próprios recursos, o que não é verdade. Você sempre... Eu tenho dito isso para as pessoas, qualquer um que seja materialista entende isso. Não existe direito sem uma força que lhe assegure. No caso, a força que assegura todos os direitos no mundo contemporâneo é o Estado. Quando esse Estado democrático de direito está em risco, os direitos que esse Estado assegura estão todos em risco. E você não pode argumentar que está utilizando um direito que está em risco para tomar uma posição política que vai colocar esses mesmos direitos ainda em uma condição de maior risco, que é o grande problema que está acontecendo. Então é isso que o Levitsky aponta de forma muito clara. Nesse momento, Atush, como a gente está dizendo há muito tempo nesses espaços, qualquer voto que não seja um voto em Luiz Inácio Lula da Silva é um voto em Jair Bolsonaro, e a população brasileira está entendendo. Exatamente. Quem retratou isso muito bem foi o Bruno Torturra, que fez uma charge voltada aí para um meme, né, um card voltado para o eleitor do Ciro Gomes, que é mais ou menos isso. Olha, se você votar, vote 12 e leve 22, né? Se você estiver votando em um, você vai estar levando o outro. A Regina falou assim, ó, parabéns, Latuf, a charge retrata a realidade em glória. E o Davi Arcoverde, Atush, está na hora de começar a organizar o Réveillon da Vitória. Certamente. Não, e antes do Réveillon da Vitória, a gente também tem que pensar como é que a gente vai celebrar, né, o nosso 1 milhão de inscritos, Horta. A gente está com 969 mil, faltam 31 mil. Se o pessoal correr, a gente pode chegar eventualmente a 1 milhão de inscritos no dia da vitória, no dia 2 de outubro, que seria fantástico para todos. Então vamos fazer esse esforço, né? Bozoloides em desespero, diz o Joaquim França. E uma pessoa tinha colocado aqui, olha, sobre essa questão do voto envergonhado, eu queria trazer esse ponto ainda, dizendo, Horta, que no agro, no mundo rural, é muito difícil alguém assumir uma posição pró-Lula. Imagina a opressão para um cara que viva, por exemplo, em Sorriso, no Mato Grosso, em Rondonópolis, embora nem tanto nas capitais, né? Eu achei muito interessante uma pesquisa que saiu no fim de semana. Em Campo Grande, o Lula ultrapassou o Bolsonaro, porque nas regiões metropolitanas, né, as pessoas não estão tão diretamente ligadas àquela questão do agro, né? E o fato é que essas regiões do agronegócio que apoiam o Bolsonaro apoiam por uma questão muito simples. Eles querem a taxa de câmbio mais desvalorizada. A vitória do Bolsonaro significa real fraco. Real fraco significa exportador lucrando mais, ganhando mais dinheiro. Não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com moral, com costume. Esses caras não estão nem aí, até porque esses caras do agro, eles são bem chegados numa... Deixa para lá, né, Horta? Deixa para lá. Eles curtem, vamos dizer assim, aquelas coisas que aconteciam em Roma lá no passado e tal. Então, acho que é isso, quer dizer, então existe, quer dizer, em muitas regiões uma opressão. Tem muita gente que, na verdade, não está tendo a liberdade de expor a sua preferência política, Horta. Eu não sei se é tão simples assim, tá, Tuxi? Eu acho que o agro e as pessoas que apoiam o Bolsonaro apoiam ele também por questões ideológicas, culturais. A gente pode discutir, a malha com certeza por trás tem um interesse material, concordo contigo, mas eu acho que esse interesse material não é único, tá? Agora, a diferença entre a capital do Brasil e o interior, ela já foi captada há muito tempo por gente maravilhosamente capaz que nós já tivemos. O nosso Milton Santos, nosso geógrafo, costumava chamar isso de Brasil profundo, né? O Brasil profundo é aquele Brasil onde as instituições não alcançam. Esse Brasil profundo é esse Brasil do interior. Qual é a diferença? Por que na cidade o Lula tem mais apoio do que no interior? Não é porque está próximo ou não está próximo do agro, é porque nas cidades, Atush, a força que o Estado tem para manter de pé todas as defesas dos direitos individuais é muito maior. Na cidade, a chance de você levar um tiro na cara porque você está usando uma camisa do Luiz Inácio Lula da Silva ou um decalque no seu carro, ela é hoje considerável, mas é muito menor do que no interior desse país, onde você vai cruzar com um jagunço do dono da fazenda lá e o cara simplesmente vai te botar no carro e acabar assumir com você. Isso é tão verdade que as populações que estão mais à margem da proteção desse Estado, proteção esse que Jair Bolsonaro foi diminuindo especificamente para os povos autóctones, gente, as meninas e as mulheres indígenas estão sendo mortas e estupradas nos rincões desses países e não há Estado que defenda, porque Jair Bolsonaro tem uma política de redução da importância do Estado nesse momento que fecha efetivamente com os interesses neoliberais
do Paulo Guedes. Quer dizer, aquelas regiões foram deixadas soltas, inclusive com a anuência do Exército, que, aliás, esse é um crime lesa-pátria que a gente vai ter que ali adiante apurar, viu, Atush? Quer dizer, qual o papel do Exército nessa diminuição do Estado e no fato de jogar as nossas populações que estão nas nossas fronteiras da civilização e do controle efetivo do Estado, jogar eles à margem, à violência, à morte, como está acontecendo. A gente vai ter que olhar isso com calma depois. Mas, em grande medida, Jair Bolsonaro, de alguma maneira, se beneficia quando o Estado some e quando, efetivamente, a violência na mão desse capital ou desses agrobrutamontes que ficam ali colocados no mundo, fazem mais força, ou têm mais presença do que a capacidade do Estado de defender os nossos cidadãos. E aí é que eu sempre digo para as pessoas: Luiz Inácio Lula da Silva fala em nação, em cidadania, em nacionalismo, em Estado, em Brasil. Jair Bolsonaro também fala nessas coisas, mas o Brasil de Jair Bolsonaro e o de Lula são completamente diferentes. O Brasil de Jair Bolsonaro, ele é pequeno, ele é diminuto, ele só engloba os homens brancos ricos, provavelmente dentro de áreas urbanas ou sentado em cima de grandes áreas do capital e do agro no interior do Brasil. O Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva é um Brasil amplo, é um Brasil que entende que todos são brasileiros, não interessa se você faz parte de uma comunidade autóctone mais afastada do Brasil, ou se você está sentado na Faria Lima, dentro de um escritório, mexendo com ações. Todos são brasileiros, o Estado tem que estar ali para todo mundo. Inclusive o agro, né, tem seu lugar ao sol também no Brasil de Lula. Elizabeth Coutinho está dizendo: em Uberlândia, notei que os trabalhadores têm muito medo de declarar voto em Lula, né? Por isso mesmo, né, que o pessoal tem dito, os especialistas em pesquisas, que o Lula terá uma votação maior do que as pesquisas estão indicando. O Rodney Flores, que estava lá em Florianópolis, foi um caso muito interessante, né? Todo mundo, ele estava lá. Santa Catarina, aquele estado bolsonarista, o mais bolsonarista de todos, de repente uma multidão, né? Esse fim de semana também foi marcado por um grande comício do Lula em Porto Alegre, um gigantesco em Curitiba, e outro gigantesco em Florianópolis. Então, esse quadro que as pessoas pintam, aliás, o Fábio Faria estava postando uma tabela questionando o IPEC, mostrando os dados, o Lula ganha bem em todas as regiões e no Sul há um empate técnico, é 41-38. Então, mesmo no Sul, e o Horta é do Sul, não é essa moleza, né, para os nazistas, fascistas brasileiros. Diga, Horta. Não, exatamente. Uma das coisas que impressiona Bolsonaro é um... Vamos fazer uma correlação aqui interessante para as pessoas entenderem. Bolsonaro é um time de segunda divisão. É um time de segunda divisão que jogou o tempo inteiro na segunda divisão dando canelada. Quando ele juntou 60 mil pessoas no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro, ele se emocionou. Ele pensou: meu Deus do céu, isso aqui é o que é o mais importante, é a minha apoteose. O problema é que o Luiz Inácio Lula da Silva junta 60 mil pessoas numa cidade como Florianópolis, que tem uma população imensamente menor que a população do Rio. Né? O que Jair Bolsonaro não se deu conta é que ele mudou efetivamente de liga. Ele não está mais jogando a segunda divisão, ele está jogando hoje uma Premier League. Do outro lado você tem um Real Madrid, você tem um Barcelona, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que junta essa quantidade de gente e essa estrutura em todos os lugares onde ele vai. E aí, na hora de fazer a comparação visual, Jair Bolsonaro continua pensando que está jogando a segunda divisão. Portanto, aqueles 60 mil que ele conseguiu juntar com o dinheiro público, no meio de um feriado, usando a pátria e os motivos da independência, tudo isso, aqueles 60 mil, ele acha que é o que garante para ele a eleição. Ele não consegue ver efetivamente que tem candidatos que fazem isso de forma corriqueira, em cidades com um número de população muito menor, dentro mesmo desses estados que, de alguma maneira, Jair Bolsonaro pensava que coordenava. É um problema sério de você imaginar como você avalia a política. Jair Bolsonaro não tem essa capacidade, infelizmente. Horta, a Cristina Balestier dizendo: Horta, você viu o vídeo aqui no Brasília Shopping, coisa mais linda. De fato, houve uma ação no shopping, muita gente está ali se manifestando, construindo, né, uma nova correlação de forças, como o Horta falou. E a Regina pergunta: professor Horta, o Edir Macedo Yurte jogou a toalha, né? O Edir é muito mais pragmático, né, do que o Mala Cheia. Então acho que é importante você falar também sobre esse pragmatismo do Edir Macedo. Uma das características dos sistemas polarizados é que ninguém vai ser permitido ficar em cima do muro. Escreva o que eu estou dizendo.
Eu tenho visto o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o ex-governador, que agora está tentando reeleição, aquele que foi sem nunca ter sido e tal, ele tentando dizer que vai se manter neutro no segundo turno. Ninguém pode se manter neutro no Brasil atual. Absolutamente ninguém. Aquele que pensar em ficar em cima do muro vai literalmente desaparecer em termos políticos. E esse é um aviso que nós estamos dando efetivamente ao PDT já há algum tempo. E aí você vai olhar efetivamente os líderes religiosos e, obviamente, o Edir Macedo, que não é bobo nem nada, já percebeu a canoa furada que é Jair Bolsonaro. Já percebeu que ele está colocando recursos em cima de uma situação que não tem solução. Ou seja, ele está jogando dinheiro bom em cima de um candidato que não tem condições de ganhar. E aí ele já abre, obviamente, negociações com Luiz Inácio Lula da Silva. Até porque, gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. As igrejas evangélicas, elas só se tornaram a força que são hoje porque o governo de Luiz Inácio Lula da Silva aumentou o poder de compra da população mais pobre. Não existe pobre que seja capaz de dar doações para uma igreja mensais se ele não estiver conseguindo fazer isso. Quem permitiu que o dinheiro chegasse na mão dessa população, para que essa população pudesse colocar dinheiro na sua igreja, foi Luiz Inácio Lula da Silva. E essa percepção é tão clara que hoje uma série de pastores já estão sentindo a diminuição do poder de compra na população e já não estão mais conseguindo pagar as contas das suas igrejas. É óbvio que nós não estamos falando do Malafaia, que é uma criatura perversa, milionária, que trabalha com outros sistemas de riqueza que não necessariamente o dízimo, mas em outros espaços os pastores efetivamente já estão sentindo essa situação. Lula é uma solução também para essas igrejas. O Edir Macedo não é bobo para deixar passar essa oportunidade. O Estopa fala muito sobre isso, né? Quer dizer, na verdade, não adianta o pastor se vender para a campanha do Bolsonaro se o fiel do pastor, se o rebanho não tem o dinheiro para pagar o dízimo, né? Quer dizer, então ele tem que fazer essa conta. Quer dizer, ele se vende diretamente, ganha uma grana, mas o fiel ali está ficando empobrecido, né? Giovana dizendo, tomara que Ciro suma da política, está jogando contra nós, e a Regina está dizendo, achei lindo Porto Alegre e Florianópolis, mas Curitiba lavou a alma, porque de fato foi muito simbólico. Bom, e aí você falou, ninguém pode ficar neutro, quem ficar neutro vai desaparecer. Eu vou dar dois exemplos, né, que poderiam, na verdade, ter se juntado à Frente Democrática e preferiram não fazê-lo. Fernando Henrique Cardoso, José Serra, João Dória, né, poderia fazer também, está aí, ficou fora, foi banido. Né? Até o Alexandre Frota, né, que está no PSDB, está defendendo o voto útil no ex-presidente Lula. A Vera Magalhães fez questão de retuitar um post do Levitsky dizendo, o certo é terminar isso aí no primeiro turno. Indiretamente ela está defendendo, eu entendi assim, pelo menos, o voto no ex-presidente Lula. E o PSDB, então, está desaparecendo, né, Horta? Quer dizer, o PSDB que está optando por uma neutralidade, porque o PSDB é a essência do golpe de Estado de 2016, né? Então o PSDB vai desaparecer. Fernando Henrique Serra, alguma surpresa ou nada de novo? Nenhuma decepção? O que você diria desses dois personagens? Vamos olhar um cenário um pouco maior. Vamos pegar as forças de 2016. Quem eram as figuras em 2016 que estavam ativas na sociedade brasileira? Se você parar para pensar, nós tínhamos grande parte do PSDB ali, incluindo Serra, incluindo o próprio Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves. Você tinha uma parte do MDB ali, né? Vamos lembrar do Gedel Vieira, vamos lembrar efetivamente daquele outro lá do norte que falou que era com o STF, com tudo, como é que era o nome dele? Que era senador também e que sumiu. Me fugiu o nome dele agora. Era o Romero Jucá. Romero Jucá. Você tinha Romero Jucá. Como movimentos sociais, você tinha Vem Pra Rua, você tinha o MBL, você tinha uma... Onde é que estão essas figuras hoje? Totalmente desaparecidas. Aliás, o MBL e seus apoiadores se escondem hoje para não serem presos. Todas as vezes que um deles aparece na mídia, aparece uma série de escândalos absurdos a respeito deles, como nós temos visto, todos eles estão caindo. Recentemente nós estamos vendo ataques a figuras evangélicas que na época também eram importantes, como Marco Feliciano, como Sóstenes Cavalcante, gente assim que, nossa, em 2016 parecia que ia fazer, e todos esses caras sumiram. Quer dizer, num momento de polarização, essa turma que fica no muro e que
obviamente por estar no muro, acredita que pode trair e passar de um lado para o outro no muro a partir dos seus próprios interesses, como fez em grande medida Sérgio Moro, que é o exemplo mais clássico desses atores políticos de 2016 que sumiram nesse momento. Todos esses grupos ficaram para trás. O que me impressiona é você ter pessoas da condição intelectual de um Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, não percebendo isso. Da condição intelectual de um Ciro Gomes, eu acho que ele seja mais inteligente do que ele é efetivamente, mas enfim, vamos dar um voto de confiança para ele, não perceber que nesse momento esse espaço não pode mais ficar em cima do muro. Isso é tão verdade que Reinaldo Azevedo tomou lado, é tão verdade que o Frota toma lado, é tão verdade que a Joyce Hasselman tomou lado, ou seja, figuras que são inteligentes, embora nada cultas, acabaram percebendo que o caminho em 2022 é efetivamente civilização ou barbárie, não tem meio termo. Não tem meio termo, né? Mas esses personagens estão deveras comprometidos, né, com o que foi o golpe de Estado em 2016. O Romeu Pinheiro está dizendo: derrota bolsonarista é o fim da Guerra Fria no Brasil. Aí eu vou trazer um tema novo, Horta, e eu tenho uma certa dúvida sobre essa ideia do fim da Guerra Fria, né? Por quê? Bom, primeiro vamos pegar uma notícia importantíssima de hoje, que foi antecipada pela CNN, nós publicamos também. Amanhã, o ex-presidente Lula tem uma reunião com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Quem vai se reunir com ele é o Douglas Conniff, principal autoridade do governo americano para a América Latina, né? O Celso Amorim vai participar, Jacques Wagner também, e claramente, quer dizer, isso aí já é um sinal de que os Estados Unidos já veem o Lula praticamente eleito, e vão colocar, na verdade, dois temas centrais: o reconhecimento pelos Estados Unidos da vitória do ex-presidente Lula e também a agenda ambiental, que é hoje a agenda que mais interessa aos Estados Unidos. Será que está nascendo uma parceria Lula-Biden diante desse contexto, né, Bolsonaro, trumpismo, etc. e tal? E aí, na verdade, eu não falaria no fim da Guerra Fria, mas a eleição brasileira ela tem um certo paralelo também com a guerra política que se trava nos Estados Unidos. Diga, Horta, como é que você comentaria essa notícia que está na tela aí? Eu não acho tão simples não, tá, Tuxa? Eu acho que o Lula não cometeria essa bobagem de, num momento tão delicado, empenhar suas lealdades com os Estados Unidos em algum momento. Acho que ele não faria isso. Acho que essa reunião ela é muito mais importante e perigosa do que a gente está imaginando. Nós temos ainda 15 dias, efetivamente, para a eleição. Essa semana saiu um deepfake pela primeira vez na história do Brasil. O Jornal Nacional teve que vir a público para desmentir a utilização com tecnologia de ponta, que vinha criando um vídeo mentiroso. E os Estados Unidos, por óbvio, têm informações muito mais sensíveis de tudo o que a campanha Jair Bolsonaro está fazendo, planejando todos os contatos ou as ações que possam vir a acontecer nos próximos 15 dias e nos 2 meses subsequentes ao processo eleitoral. Então eu acho que essa reunião é muito mais uma tentativa dos Estados Unidos de avisarem Luiz Inácio Lula da Silva de determinados recursos que podem estar sendo usados e acessados por Jair Bolsonaro, que são recursos ilegais, e obviamente que o presidente vai para essa reunião tentando fazer com que os Estados Unidos se assenhorem de uma condição de respeitabilidade da democracia na América Latina com o que eles nunca fizeram, na verdade. Os norte-americanos nunca se comprometeram com o respeito das urnas na América Latina, muito pelo contrário. Foi sempre o resultado das urnas analisado depois para ver se o resultado das urnas na América Latina servia aos interesses norte-americanos. Se servisse, ok. Se fosse indiferente, eles iam medir se aceitavam ou não. Agora, se o resultado das urnas lhes fosse oposto, então eles tinham certeza que as urnas não valiam a pena. Então acho que Lula vai com esse intuito. Não vejo que isso seja uma aliança prévia, acho que não. Acho que é sim a entrega de uma série de informações sensíveis à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra essa possibilidade real nos próximos 15 dias que nós temos de Jair Bolsonaro tentar algo completamente desesperado. E, portanto, eu leio essa reunião de uma forma muito mais preocupada do que o normal e muito menos engajada. Não acho que o Lula, nesse momento, vai editar uma parceria com o Biden, até porque, do outro lado, nós temos uma aliança se consolidando geopoliticamente no Oriente, formada aí por Índia, por Rússia e por China, que vem ganhando um espaço muito grande em termos de
de economia e de desenvolvimento tecnológico e que pode servir muito mais aos interesses do Brasil do que, basicamente, uma submissão aos interesses americanos. Eu acho que o jogo político agora se torna muito mais complexo. Eu não diria uma submissão, mas eu vejo sinais de que o Lula vai tentar construir uma relação Brasil-Estados Unidos num novo patamar. Algo que os Estados Unidos nunca aceitaram para o Brasil, uma posição de não submissão, mas acho que a situação mundial hoje coloca uma nova realidade. E o Celso Amorim, estando presente nessa reunião amanhã, eu acho que se abre aí uma nova frente. Viu? E o Lula, curiosamente, né, nas entrevistas que concedeu, também falou sobre China de uma maneira menos entusiasmada. É interessante, vamos ver, vamos tentar saber depois do evento. Deixa eu só trazer 2 comentários, Horta, e vou botar uma outra nota aqui, que eu acho que vai te inspirar a falar sobre esse assunto aqui. Antes, lendo aqui a Regina, né, dialogando com a Fernanda Scherer, falando sobre o apoio da Cidinha Campos do PDT, né, ao ex-presidente Lula, importante. Ela falou, amo o PDT, mas nesse momento o Brasil é maior do que o meu partido. E a Roberta Graff está dizendo, mesmo tendo Lula, teremos que trabalhar muito pela desnazificação e para nos livrar do imperialismo e hiperneoliberalismo. É muito interessante isso que eu vou colocar aqui. Olha só o que está sendo lançado nos Estados Unidos, na Fox News. Um documentário do Tucker Carlson, né? Tá aqui, deixa eu só abaixar o volume aqui. Estreia na quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, um documentário sobre a invasão do Partido Comunista Chinês ao Brasil e de como os chineses estão tomando o Brasil dos brasileiros. Então, a Fox News, o Tucker, que é o braço midiático do trumpismo, né, fazendo uma campanha contra a China, dizendo que o Biden está deixando o Brasil ser perdido para a China, né, como se o Brasil fosse dos Estados Unidos. Então, o Lula vai estar nesse contexto de equilibrar a posição brasileira nessa guerra, a Guerra Fria é muito maior, né? E tá em andamento. Vamos ver o que vai acontecer. O Brasil é o país mais cobiçado do mundo, né? Diga, Horta. Eu acho que a gente não está vivendo uma Guerra Fria, mas a gente podia fazer todo um programa específico sobre isso. Essa é a que eu estudei no meu doutorado. Eu tenho uma posição um pouco diferente a respeito disso. O anticomunismo não é a mesma coisa que Guerra Fria, embora a Guerra Fria tenha se utilizado do anticomunismo. O anticomunismo é uma coisa que começa muito antes do processo da Guerra Fria. Vamos lá. Nós temos que entender que nessa situação, Donald Trump é um inimigo comum de Joe Biden e, obviamente, de Luiz Inácio Lula da Silva. E é um inimigo, e obviamente, Lula é um inimigo comum da Fox News, do Tucker Carlson, do Bolsonaro e do Trump. Então, o que está acontecendo ali é uma junção de interesses, até porque a derrota de Jair Bolsonaro no Brasil é claramente um enfraquecimento simbólico, político, direto ao trumpismo nos Estados Unidos. É um dos primeiros países que vai chegar e vai dizer não. Assim como a derrota de Trump para o Biden ajuda Lula e ajudou Lula a consolidar o não a Jair Bolsonaro, uma derrota de Jair Bolsonaro ajuda a fortalecer o não nos Estados Unidos a Donald Trump. Então ali existe um interesse. Esse documentário que você está vendo aí, que o Tucker Carlson está lançando, é uma peça de campanha para Jair Bolsonaro. Está sendo lançada 15 dias antes da eleição, vai ser explorada nas redes bolsonaristas até não mais poder, porque é o argumento dos caras. A questão é, no Brasil, nós já encontramos a vacina contra isso, e a vacina contra isso Jair Bolsonaro nos deu, que é efetivamente a fome. Ninguém se preocupa com essa questão louca de ideologia ou de pauta de costumes, quando efetivamente a comida está faltando na mesa e não existe mais emprego. O bolsonarismo se inviabilizou no campo material, assim como o nazismo e o fascismo fizeram na Europa. Atushi, quando as pessoas começaram a perceber que a guerra estava levando os jovens a morrer, que ninguém conseguia mais comprar as coisas ou viver os seus sonhos de vida, porque efetivamente o nazismo e o fascismo estavam coletando corpos para jogar contra as outras nações a partir de seus próprios interesses políticos, esses líderes começaram a perder espaço. E foi exatamente o que aconteceu com o bolsonarismo no Brasil. Certamente. Eu concordo plenamente aqui com o Binho Reis, ele está dizendo, tenho me contido em otimismo, mas acredito que Lula vence entre 52 e 54 dos votos válidos. Eu diria que vai ser por aí também, eu acho que pode ser até um pouco mais, 55, 56. Acho que o Ciro não terá 7%, acho que ele vai terminar essa eleição com algo entre 3 e 4%. Né? Só aquele cirista radical vai votar nele efetivamente.
Acho que a votação da Tebet também não vai ser 5%, vai ser 2%, 3%. Né? Então, as pessoas vão tomar a decisão pelo voto útil no final, e acho que o Lula vai ter perto de entre 55% e 60%. Vamos aguardar. A Yara está dizendo aqui que vai de 54%. Bom, e todos os podres do bolsonarismo estão vindo a público, né? Eu fico espantado de ver pessoas que vêm aqui, na verdade, chamar o Bolsonaro de honesto, porque isso é um insulto à própria inteligência, né? Então, né, tá aqui, ó, ex-mulher de Bolsonaro movimentou 9,3 milhões em dinheiro vivo, nunca trabalhou, realizou transações atípicas, diz a PF, e não era rachadinha, né, Horta? Não dá para imaginar que a rachadinha lá de um gabinete, né, de um deputado, vereador, vai gerar 9 milhões em dinheiro vivo. O esquema é muito mais pesado do que a rachadinha. É crime organizado da pesada. Diga, Horta. Não, você tem razão, é crime organizado, mas a rachadinha gera muito dinheiro, Atucho. Você não tem noção, você imagina. Se você pegar um deputado federal, se você pegar a verba de gabinete de um deputado federal, há um tempo atrás eu fiz esse cálculo, não vou lembrar dos números agora, mas se não me engano ele pode contratar 20 ou 25 assessores diretos, alguns deles ganhando até 20 mil reais por mês. Se você pega isso e faz esses caras devolverem 70%, 80% do valor, como foi colocado, já foi dito que era isso que Jair Bolsonaro fazia, olha a quantidade de dinheiro que um deputado, um gabinete, né, o Bolsonaro tem 3 filhos, os 3 enfiados na política, mais o dele. Um gabinete levanta esses 10 milhões de reais por ano rindo, só com rachadinha. E eu não estou falando aqui nem no processo mafioso de Bolsonaro oferecer proteção aos milicianos, contratando as suas mulheres e botando nos gabinetes, oferecendo lojas de chocolate para fazer lavagem de dinheiro. Eu não estou nem falando aqui no oferecimento, né, na construção de uma estrutura criminosa mais ampla. Mas só as rachadinhas são brutais, viu, Atucha? A gente devia parar de chamar de rachadinha e arrumar um nome melhor para isso, porque isso é crime absurdo, é uma quantidade de dinheiro brutal que sai de lá. E se a gente fizer esse cálculo, eu estou para dizer para ti, Atucha, que só o gabinete de Carlos Bolsonaro, que é um vereadorzinho no Rio de Janeiro, é capaz de juntar 10 milhões de reais por ano, rindo a respeito disso. Bom, aí tem que assaltar muito os próprios funcionários, né? A Magda Família está dizendo, concordo com o Horta, é uma aliança de Lula com os democratas contra Trump e Bozo, né? Interesses comuns. Então é isso, quer dizer, a eleição brasileira reflete um pouco, é o que a gente vinha falando, a disputa política interna nos Estados Unidos. O Vicente Joglas está mandando aqui um apoio, superchat, mandando um abraço. Cadu Lacerda, temos que tomar todo cuidado com o salto alto e não deixar um resultado que leve ao segundo turno desmotivar a nossa luta. Fundamental é o fim da era Bozo. Mas eu queria só reforçar um ponto, não é nem salto alto, não. É lutar para virar os votos, porque me parece que a eleição no primeiro turno hoje é mais fácil do que a vitória no segundo. Está mais fácil, está mais perto a vitória no primeiro do que no segundo. Ah, mas no segundo a diferença é muito grande. Só que são 4 semanas de terrorismo. Não se pode subestimar, né, Fernando Horta, o poder do capital no Brasil, o poder econômico, né? O poder econômico vai jogar pesado em 4 semanas, fabricando notícia, né? Enfim, distribuindo dinheiro, fazendo muita coisa. Então, eu acho que é fundamental vencer em primeiro turno. Diga, Fernando. Eu estava até comentando contigo antes da gente entrar no ar, tem uma divisão na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva que nesse momento já ficou muito clara, né? As redes e efetivamente os Janones entraram para segurar as coisas, literalmente estão jogando na defensiva. Enquanto isso, você tem lá Dilma, Marina, Janja e todas as candidatas mulheres do Brasil aumentando, obviamente, a rejeição de Bolsonaro e buscando os votos da população. Você tem Luiz Inácio Lula da Silva e alguns outros indivíduos ali que fazem esse planejamento político para amealhar grandes nacos de votos a partir, por exemplo, da reunião com o Meirelles ontem, né, e tudo mais. E você tem efetivamente Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, que foram, obviamente, colocados na campanha do PT com o objetivo de se autodestruírem, o que estão fazendo de forma muito bem
feita, muito competente. Os dois estão se explodindo nesse momento. Então, essa divisão de tarefas da campanha, a gente pode discutir se está sendo bem feito ou mal feito. Eu acho que, por exemplo, as redes estão sendo subestimadas, mas essa é uma forma que tem dado algum resultado, tem permitido que o Luiz Inácio Lula da Silva cresça mais ou menos 1% por semana. Gente, nós ainda temos 2 semanas até a eleição. Em 2 semanas, crescendo 2% para além do que nós já temos hoje, significa sim um ponto seguro para que a gente possa vencer no primeiro turno. E eu acho que isso não é salto alto. Embora é importante que a milita entenda, caso não aconteça a vitória no primeiro turno, é respirar fundo e vir para a briga de novo, porque a gente tem mais 30 dias e esses 30 dias a gente não vai deixar escapar. O importante é sepultar essa experiência nefasta que foi o bolsonarismo. Exatamente. Bom, Edgar Trevisan está dizendo, cada um de nós conquistando mais um voto para o Lula. Eu vou dar uma colher de chá aqui para um bolsonarista, que é o Carlos Caetano, está dizendo, bando de mentirosos, vocês não têm vergonha na cara, proteger ladrão, corrupto como este cara que o STF soltou? Vou mostrar aqui para você, cara, não sei se você se informa, tá aqui, ó, ex-mulher de Bolsonaro movimentou 9,3 milhões em dinheiro vivo sem nunca ter trabalhado, cara. Acho que você está desinformado. Então, por favor, se informa. Quando você estiver mais informado, mais tranquilo, você volta aqui para comentar numa boa, né? A gente até aceita, mas pelo amor de Deus, né? Tem que ter um mínimo de informação para participar do debate público. Esse é o grande problema, Horta. O grande problema do Brasil hoje é esse, cara, porque essas redes sociais realmente é fundamental, né? A participação das pessoas, a interação e tal, mas muitas pessoas se acham, assim, quer dizer, no direito de comentar, de participar, sem buscar as informações básicas, né? Sem tentar entender o mínimo do que está acontecendo, como aqueles caras em Londres. Aí, no final, dá aquele espetáculo grotesco em Londres. A Regina dizendo, ó, em junho de 2022, Tucker Carlson, Estados Unidos são prejudicados pela imigração, pelo feminismo e por protestos contra o racismo. A Bolsonaro disse que o presidente enfrenta bilionários, professores universitários e a CNN. O Bolsonaro não enfrenta bilionários. Ele é o maior puxa-saco de bilionários que já existiu na política brasileira. Diga, Horta, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento daqui a pouquinho. O grande problema que o bolsonarismo trouxe para o mundo, em grande medida, é que ninguém mais está afim de pagar o preço para chegar nos espaços onde se chegou. O Lula, para chegar onde ele chegou, obviamente ele passou dezenas, centenas de milhares de horas na porta de fábrica, fazendo discursos, levantando 3 horas da manhã, para alguém chegar a ser comentarista de política, ou para alguém escrever livros sobre, ou para alguém poder falar sobre capitalismo, socialismo. São anos de estudo, de leitura, de teses, e aí, de repente, o bolsonarista achou que ele pode fazer tudo isso sentado na sua cadeira, apenas assistindo 2 videozinhos de algum influencer que saiu no YouTube, e a partir daí pode chamar de bandido, mentiroso, sem vergonha, absolutamente todas as instituições que não concordam com ele. Se tornou muito fácil as pessoas operarem dentro do nível da informação inexistente, a partir do eu acho que, eu vi, eu conheço, eu sei, e quando na realidade nada disso é verdadeiro. E isso tornou o debate público no Brasil muito pobre e muito violento, que é o que Jair Bolsonaro conseguiu fazer. De alguma maneira, eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho. A ignorância não é algo com o qual as pessoas possam efetivamente se sentirem orgulhosas, como efetivamente Jair Bolsonaro faz. Eu acho que a gente tem que voltar a ter, de alguma maneira, uma responsabilidade no debate público. Eu acho que isso o Lula traz. E a demonstração cabal disso é hoje o discurso de Jair Bolsonaro na ONU. Aliás, como militar lê mal, né? A leitura que Bolsonaro fez no discurso parecia que ele estava gritando para uma tropa. Não, os caras são muito engraçados. Às vezes eu rio dos caras que eles falam assim, Armando, melhor você puxa saco de milionário do que puxa saco de ladrão. Aqui ele merecia ler o Gessé Souza, né? Porque a classe média é um pouco isso, quer dizer, ela puxa o saco de milionário para se achar milionária, pertencente também. Mas aqui ninguém puxa saco de ladrão, não, cara, só para você ficar tranquilo. Os caras realmente eles se perdem e se orgulham, né, Horta? Isso que é uma questão lamentável. Mas desculpa, você estava falando, acabei te cortando.
Não, eu estava te dizendo isso, como os militares leem mal. Veja, a leitura que Jair Bolsonaro hoje fez daquele discurso, o discurso era ruim, era mal escrito, mas a leitura monotônica do Jair Bolsonaro aos gritos, como se fosse ordem de comando, como se estivesse falando para uma tropa, é uma coisa horrorosa. Quer dizer, a formação cognitiva dos nossos militares é também algo que nós, como país, depois vamos ter que pensar a respeito. Aquilo ali foi um vexame na própria leitura de um presidente que não é capaz de ler um discurso de uma forma civilizada, dar entonação para as ideias que ele imagina. Aquilo ali é, vamos dizer assim, o espelho do debate público no Brasil nos últimos anos. O Romeu está dizendo que o bolsonarismo vai para a cloaca da história. E João Medeiros, aqui uma curiosidade, porque tem um Ulisses aí atrás de você, não sei se é uma curiosidade. Horta, por que você é fã de Ulisses Guimarães? Se é que você é fã de Ulisses Guimarães? Não sou fã. Essa imagem aqui no fundo foi uma imagem que o Conde fez para o podcast em que eu participo com ele. São várias dessas imagens e eu pedi para ele me mandar essas imagens para eu colocar de pano de fundo. E essa foi a primeira que ele botou e eu coloquei e achei bonito, mas não tenho nenhuma predileção pelo Ulisses, não. Agora, a figura histórica dele naquele momento foi extremamente importante, né? Exatamente, o Júlio Rafael Ortiz tem toda a razão. Puxa saco de ladrão, não vi ninguém nessa live puxando o saco do Bolsonaro, nem da família, né? É isso aí. Horta, passo para você fazer umas considerações finais aí nessa nossa live. A gente tem muitas pesquisas nessa semana, vai ter mais um super Datafolha na quinta-feira. A tendência é que confirme esse cenário ou de primeiro turno ou de quase primeiro turno, faltando muito pouco. Diga lá. Eu acho que a gente vence no primeiro turno, sim, e acho que nós vamos vencer de uma maneira muito bonita, porque quem vai buscar esses votos é a militância. Sou eu, você, a Tuxi e as pessoas que estão hoje nos olhando, nos lendo, nos vendo, é o pessoal que está aqui participando com a gente, que vai sair daqui, vai numa padaria, vai num supermercado, buscar aquele voto do indeciso. Somos nós que estamos trabalhando pela transformação do Brasil, e eu acho que essa é a grande qualidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Veja, Luiz Inácio Lula da Silva não fala pelo povo. Luiz Inácio Lula da Silva costuma dizer o tempo inteiro que ele fala com o povo, ou seja, ele pede ajuda para governar, ele é apenas um instrumento dessa transformação. Se forem dadas a eles as condições de um parlamento minimamente organizado, com uma parte progressista realmente importante, que se nós conseguirmos fazer a virada nesses votos para ganhar no primeiro turno, quer dizer, Luiz Inácio passa a se tornar um instrumento e não uma razão da existência específica da política. A política somos nós, a transformação quem faz somos nós. O não a Jair Bolsonaro, quem disse e quem vai dizer no dia 2, somos nós brasileiros. A representação que Lula faz é um instrumento da nossa voz. Então, nos próximos 15 dias, gente, vamos mudar esses votos, vamos virar isso, vamos conseguir esses 2% para a gente poder passar um final de ano dizendo nós derrotamos Jair Bolsonaro. Nós passamos pela pior experiência histórica que o Brasil já viveu e sobrevivemos a isso. E vamos para um 2023 com mais esperança para transformar o Brasil. Exatamente. E aqui, a Reginalíssima disse, gosto do professor Horta, análises afiadíssimas, e o que o César fala é muito verdadeiro. Ele fala, em 2018 tentei arrancar de um Minion se minha vida ia melhorar com Bolsonaro. Ele foi incapaz de afirmar isso. Só dizia que petista ia se ferrar, né? Então é isso, quer dizer, na verdade eles se alimentam do ressentimento, como eles não têm, na verdade, né, uma perspectiva, salvo os ruralistas, né, que estão enchendo o rabo de dinheiro com essa destruição do Brasil, e alguns financistas também, os que apoiam na base da pirâmide, que às vezes ficam aqui no chat, eles só têm ressentimento e querem que o Brasil e os brasileiros se explodam, né? Então é isso, quer dizer, eles não querem nem eles mesmos melhorar de vida. Horta, muito obrigado a você, a todo mundo que nos assistiu. Estaremos juntos aí em breve, novamente. Valeu. Abraço.